Que Deus abençoe a todos. Hoje eu quero aqui deixar para vocês uma palavra, e essa palavra encontra-se no livro de Eclesiastes, capítulo de número 2 e o versículo de número 11, que está escrito assim: E olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para todo o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era vaidade, aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Quem disse essas palavras foi um dos homens mais ricos de toda a história bíblica e também de toda a humanidade, Salomão. E Salomão nós podemos ver que de fato ele era um homem importante. Tanto é que o próprio Senhor Jesus citou acerca de Salomão em uma passagem em que Jesus estava pregando a palavra e Jesus se deparou com um grupo de pessoas ansiosas. E Jesus Cristo ele diz assim: olha, por que vocês andam ansiosos quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao dia de amanhã? Jesus ele diz: olhai para as aves dos céus, que não trabalham, mas no entanto o Pai as alimenta. O Senhor Jesus ele fala assim: olhem também para os lírios do campo, vejam os lírios do campo como que eles se vestem. Na verdade eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um desses lírios. Então ele era importante, a ponto de Jesus falar dele. Salomão, como nós falamos, era um dos homens mais ricos de toda a história bíblica. Em Eclesiastes capítulo de número 2, Salomão ele diz que ele conquistou casas. Salomão ele diz que ele plantou jardins, ele construiu hortas, ele diz que plantou uma vinha para ele. Salomão diz que construiu poço, para que esse poço viesse regar ali aquela horta. Salomão ele era um homem tão próspero, tão rico, que diz que ele tinha servos e servas ao seu favor. Ele diz que tudo aquilo que a alma dele desejava, ele não se privava, mas antes ele ia e satisfazia o desejo da sua alma. Então Salomão era um homem de conquistas. Só que no fim da vida de Salomão, ele chegou à conclusão de que tudo aquilo que ele havia conquistado aqui nessa terra era vão, que tudo era vaidade. Há uma versão na Bíblia que ele diz que era como se fosse correndo atrás do vento. Qual utilidade tem correr atrás do vento? Nenhuma. Então, com isso, Salomão ele estava querendo dizer que toda a glória que nós conquistarmos aqui neste mundo, se Deus não for o centro e o motivo maior de glorificação, tudo isso vai ser em vão. Se Jesus não for o motivo maior das nossas conquistas, todas as coisas serão vãs. Nós vimos aí pessoas que conquistam o mundo, mas essas pessoas estão vazias. Por quê? Porque elas nunca vão conseguir estarem completas, porque elas se completam em coisas. Elas não se completam, não são plenas em Deus. E era isso que Salomão estava querendo nos ensinar, colocando prioridade nas nossas vidas a Deus, priorizar o Senhor nas nossas conquistas. E Salomão ele nos ensina também algo muito importante em Eclesiastes: a maneira de nós usarmos o tempo, de nós usarmos a nossa energia e também usarmos o dinheiro que Deus nos dá. Ora, Deus ele tem nos dado tempo, nós temos 24 horas no dia, mas nós temos que aprender a usar esse tempo de uma forma que glorifique a Deus, de uma forma sábia, de uma forma digna, que venha abençoar a nossa vida, venha abençoar aqueles que nos cercam e venha glorificar também o nome do Senhor. Ele nos ensina a usar o vigor, a saúde, a força que Deus tem nos dado, de uma maneira correta. Ele nos ensina a usar de uma maneira digna, proveitosa, que venha assim glorificar ao Senhor. E também nos ensina a usar o dinheiro que Deus tem colocado nas nossas mãos. Porque muitas das vezes nós não sabemos como usar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E então nós gastamos, fazemos tudo dissolutamente, como foi no caso do filho pródigo. Mas Salomão ele diz que nós temos que usar de maneira que venha abençoar aqueles que nos cercam, de maneira que venha abençoar o reino, de maneira que venha glorificar o nome do Senhor, de maneira que Deus ele venha a ser exaltado em
todas as nossas conquistas. Então que você fique com esta palavra, que você venha pensar como que você tem usado o tempo que Deus tem te dado, de qual maneira que você tem usado o vigor que Deus tem te dado, e de que maneira que você tem empreendido o dinheiro que Deus tem colocado nas suas mãos. Isso aqui é sabedoria. Então que a sabedoria de Deus, ela venha estar contigo. A Bíblia diz, se lhe falta sabedoria, peça a Deus, porque o Senhor ele vai lhe dar de graça, sem lhe cobrar nada. Que Deus abençoe a todos vocês.